Bem-vindos ao Mais de Um. Hoje nós estamos aqui com a Josefa de Farias, Oi. amiga pessoal minha. Então, assim, eu vou até deixar ela se apresentar para vocês hoje, tá? E é uma convidada ilustre, porque hoje a gente vai conversar sobre muitas coisas, né, Jô? Muitas coisas. A gente gosta de conversar, né, Gabriel? A gente gosta. A A gente fez gente uma gosta. viagem uma vez, né, Jô? Nossa, a gente se conheceu lá em Minas, Belo Horizonte. Foi a minha viagem, assim, estreia, né? Foi, Foi a viagem de foi a estreia na viagem de For, estreia na Ford. verdade. Minha primeira viagem, minha primeira interação. E foi muito legal, muito legal. Foi A gente muito ficou uma show. semana, acho que foi a primeira vez que eu fiquei bastante tempo, né, numa viagem de trabalho. Cheguei a ficar mais tempo outras vezes depois daquela vez, mas foi a que eu fiquei mais tempo até aquele momento. E, meu, vocês fizeram ser um momento de descontração no tempo que a gente tinha livre, porque era muito Sim, sim, difícil ter porque tempo livre. foi corrido, foi corrido. Mas foi super bom, assim, eu acho que aquela época marcou, assim, né? E aí logo depois veio a pandemia e foi aquela época, eu acho que ficou mais marcada ainda, que foi assim, tipo antes, né? E logo depois foi a pandemia, nós ficamos isolados, né? Mas foi muito bom, muito É. bom. Jô, antes da gente começar então a trocar uma ideia, bater aquele papo bem gostoso sobre educação e também sobre vida pessoal e pensamentos que a gente tem, se apresenta para o nosso público do Mais de Um, fala um pouquinho de quem é você, uma mini bio mesmo Mini sua aí. Bill. Então, eu vou começar. Meu nome é Josefa, né? Eu sou Josefa Gomes de Farias, né? Então, eu sou Farias. Eu assino Josefa Farias, embora tenha aí acaba virando um cacófano, né? Então, Josefa Farias, mas tudo bem. Tem que ter o D no Aí meio, né? O D tem, ajuda, né? né? Então, a Josefa Farias ficou assim, né? Então, eu sou de Alagoas, eu sou do interior de Alagoas, né? Lá de Feira Grande é a minha cidade, perto de Arapiraca. A gente Caramba! sempre fala Arapiraca porque é a segunda maior cidade de Alagoas, né? E eu fiz faculdade lá, eu fiz uma faculdade de formação de professores lá de Arapiraca. Eu fiz letras lá, dei aula lá. Meu primeiro emprego foi de professora de educação infantil. Eu comecei alfabetizando, não é educação infantil, né? Do primeiro ano em diante. Eu alfabetizava. E aí acontece com muita gente, ficou pequeno, né? E eu queria muito estudar. E aí eu vim para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo e eu queria estudar. Queria estudar. Aí eu fui fazer, eu tinha feito letras, né? Aí eu vim aqui, eu fiz pós-graduação em literatura brasileira, que é a Universidade de São Judas. Aí eu fiz uma pós-graduação lato sensu, né? Uma especialização em literatura brasileira. E aí, quando eu terminei, eu comecei a fazer mestrado em linguística na PUC de São Paulo. E era a faculdade de mestrado em língua portuguesa. Como eu sempre fui rata de biblioteca, adorava ler, lia, aí é natural que fosse letras, né? Aí eu fui fazer linguística não, fui fazer língua portuguesa na PUC, tá? E aí eu terminei meu mestrado, e aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu fui fazer doutorado em linguística, aí dessa vez em linguística mesmo, na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem, que é o IEL. Na PUC tem o LAEL, que chama Linguística Aplicada, na PUC, né? E lá na Unicamp tem o IEL. E aí eu fiz meu doutorado lá em análise do discurso, tá certo? Nesse meio tempo, entre o mestrado e o doutorado, aí eu comecei a dar aula em colégios particulares e fui indo. Aí depois do colégio eu comecei a dar aula na Universidade em Morumbi. Entrei lá antes dos anos 2000, gente. Eu entrei, e aí eu fiquei lá 16 anos. 16 anos. E quando eu saí de lá, eu sempre, eu sempre trabalhei com educação, sabe? Nunca fiz outra coisa. Quer dizer, peguei empregos temporários, eu sempre fui dar aula, né? Gosto muito de aprender.
E aí, cada coisa nova é desafiador, e aí você vai aprendendo, vai estudando. E até hoje eu sou assim, né? Então, eu sou... Quando você vai... Ah, tá bom, vamos. Vou aprender, né? E quando você sabe, eu acho que aí a gente chega no ponto do gancho do saber, né? Aprender é tudo. Porque quando você tem conhecimento, você não tem medo, não é? Você tem medo do que você não conhece. E aí, quando você aprende sobre coisas, você não tem mais medo. Agora, é claro que eu sei que a gente não vai aprender tudo, né? Mas aí, o que filtra? O que você gosta. Aí você vai descobrindo do que você gosta, né? E eu gosto de dar aula. Então, se eu gosto de dar aula, eu gosto de aprender para poder dar aula, né? Ter conteúdo, né? Para poder apresentar o Ter conteúdo. conteúdo, né? E aí, depois que eu saí da Embi Morumbi, eu fui para um lugar também que foi muito importante para mim, que foi o INSPER. O INSPER é uma universidade, é uma faculdade, né? Um centro de estudos, E aí, e lá eu não era professora, eu era especialista em ensino-aprendizagem. E eu comecei lá a aprender, lá eles têm um programa de certificação internacional, e eles precisam trazer dados da aprendizagem, ou seja, você precisa mostrar quanto o seu aluno aprendeu, quantos dos seus alunos aprenderam, né? E ele tem lá eles têm um programa em que você cria instrumentos e você mede, você tira dados da aprendizagem. E aí você vai aprendendo a medir. Você planeja, você aponta o que você quer que seus alunos aprendam, aí você vai lá e você mede. E aí você mede e você identifica quantos não aprenderam, o que não aprenderam. Aí você volta, você replaneja e você avança, né? E eu aprendi muito lá, muito, muito. Foram quase 2 anos que eu fiquei lá. Agora, o grande desafio foi, eu não era professora, né? Eu era do administrativo. E aquilo, para mim, foi revelador, porque depois de trabalhar na sala de aula 30 anos, né, 20 anos, mas, assim, eu achava que eu estava pronta para deixar de ser professora. Eu achava que eu estava pronta, porque assim, nossa, a gente aprende a ser outras coisas, né, a fazer outras coisas. E eu confesso para vocês, foi desafiador não ser mais professora. Na FOR, a gente conversa muito sobre isso, Jô. Eu acho que não tem um funcionário, assim, da equipe pedagógica, que quando a gente senta para conversar, eles falam, a parte mais difícil foi deixar sala de aula. Sala de aula. Assim, a gente tem muitos que eles continuam em sala de aula e trabalham na FOR. Mas, assim, os que não estão mais em sala de aula falam que sentem muita falta. Porque, realmente, a gente escolheu a profissão por conta dos alunos. Tecnologia é o mais importante? Não. Mas esse saber todo sobre o processo, né? Tecnologia, ela não é o ponto principal. E aí, o que me encantou da Ford é que uma empresa que trabalha com tecnologia, mas o foco não é a tecnologia, o foco é a educação. A tecnologia, ela é ferramenta para trazer uma boa educação. É o meio, né? É o meio, não é o fim, né? É o que mais difere a For Education e talvez seja por isso que nós estamos aí, né, entre as melhores partners do mundo. Do mundo. Porque isso, para mim, foi fascinante, porque era exatamente aquilo que eu acreditava, sabe? Que eu aprendia. Porque, assim, eu sou da geração analógica, né? Mas eu sempre acreditei no poder da tecnologia. Só que não era tecnologia digital, era a tecnologia, né? Porque as tecnologias, elas são muitas, né? A gramática, por exemplo, gramática mesmo, a gramática é uma ferramenta. A gramática é uma ferramenta da língua, né? Se você for pensar, a escrita, a invenção da escrita é uma ferramenta, né? E aí a gente tinha uma tecnologia maravilhosa que era o retroprojetor. O que era o retroprojetor? É um jogo de espelhos o retroprojetor, né? Em que você tem você pega uma transparência, o fundal é a transparência. Você coloca a transparência e o espelho joga para outro espelho que joga para
para uma tela grande, certo? E eu lembro, nossa, eu dava aula, eu sempre dava aula de linguagem e tal. E aí você trabalhava muito com imagem, né? Então você ia o fundamental para a reprodução, que você pode fazer, ó, por exemplo, se você pegar uma folha sabe esses plásticos de colecionável? Você escrever, você colocar no retroprojetor, ele projeta, porque o importante é a transparência. Só que se você quiser uma transparência de qualidade com imagem, você tem que tirar xerox, copiar em cima de um papel específico e caro, né? Era uma sofisticação aquele negócio, né? E aí eu, por exemplo, queria fazer análise da imagem, trabalhava com redação, né? Então, trabalhar descrição. Você projeta uma imagem para os alunos descreverem, né? Então, a tecnologia, ela vinha ali em função de um objetivo de aprendizagem que você quer ver, né? Então, em vez de você ficar copiando no caderno, você projeta e os alunos copiam. Hoje os alunos fazem o quê? Copiam a lousa? Tirar foto, gente. E eu acho super, porque é uma economia de tempo, não é? Uma economia de tempo. E o professor, ele não precisa, né? Então, a escola, ela tem agora data show, né? O data show reproduz lá. Agora, ele precisa reproduzir a matéria para o aluno copiar? Precisa? Não. Se ele tiver, ele nem precisa ter. Claro que se ele tiver um drive compartilhado com a turma, vai ser muito mais fácil, certo? E aí você vai ler o seu material antes, você vai chegar para a escola para discutir aquilo ali, não copiar, nem tirar foto, né? A não ser que for, por exemplo, o professor numa discussão toda, ele acaba criando um diagrama na lousa que ele usou para isso, você tira foto, porque, né, ele faz um mapa mental. Sim, às vezes ele usa ferramentas como o próprio Jamboard, ou ele usa aquele Miro, que agora é parceiro também, né, das ferramentas do Google, e ele pode criar em sala de aula, exatamente, compartilhar com o aluno. Com o aluno. Gente, quer tirar foto? Tira Quer tirar foto. não quer, né? E Organização do próprio aluno. O aluno sabe como se organizar, né? Se a gente direcionar, ele vai saber como se organizar direitinho, né? É. E aí, eu sempre achei que a tecnologia, sabe? E aí ela vem para facilitar. Aí, ela, facilitar dos dois lados, né? E você passar para as tarefas mais básicas de aula para ir para o mais legal, que é o que fazer com aquilo que eu estou aprendendo, né? Então, ou criticar aquilo que eu aprendi, ou analisar aquilo que eu aprendi. Aí, voltando para a taxonomia de Bloom, a parte do reconhecer, compreender, né? Ela facilita, é a primeira etapa. A gente escuta muito por que eu estou aprendendo isso. Sim. Então, você não espere que o seu aluno pergunte. Você já diz para que você vai aprender. E aí você pode começar dizendo por que você vai aprender isso, ou você pode desafiar o seu aluno para que ele chegue à conclusão de por que eu aprendi isso, né? Que é a escola, a função da escola é preparar para a vida, não preparar para a prova. Ah, tá bom, na vida tem o Enem. Beleza, mas o Enem ele vai avaliar as competências e habilidades que você precisa desenvolver para a vida e não para a prova, entendeu? A prova ela tem a função de mostrar para o aluno que o aluno aprendeu, se não aprendeu, o que precisa fazer para aprender, e para o professor, se o aluno aprendeu o que ele ensinou, e se ele não aprendeu, o que o professor precisa fazer para que o aluno aprenda. Né? Eu estou atropelando todos os negócios, mas está fazendo sentido. E aí a tecnologia, ela é maravilhosa por conta disso, né? E aí você tem aquilo à mão, né? E aí o professor, se ele não tiver o drive e tal, ele pode mandar criar um grupo no WhatsApp e aquele material que ele criou, ele manda para os alunos, né? Manda para os alunos, e os alunos já têm, ele não precisa gravar na lousa, e o aluno sabe. E aí a gente sabe que existe possibilidade de alunos, né, que não têm um computador, não tem. Então eu vou proibir que o aluno use o celular na sala de aula? Tá bom que tem políticas e políticas, né? Então cada instituição tem uma política, né? Ainda existem instituições que proíbem o uso do celular na sala de aula, não compartilham Wi-Fi com o aluno.
A rede é proibida para o aluno. O problema não é o aluno e muito menos o Google. O problema é a pergunta que você fez. Por quê? Se você fez uma pergunta cuja resposta está no Google, a sua pergunta está errada. Eu gosto muito da criação de cenário. Você conhece muito bem, porque até a prova do nível 1, não sei se continua com cenários. Não continua mais, continua, mas as perguntas mas eram imitam... maravilhosas. Então imagine o seguinte, imagine que você é aluno e o professor pediu para você trazer, né, para você fazer uma... né? Então, assim, não, vou mudar o cenário. O cenário é, você é um aluno e aí você precisa fazer uma pesquisa sobre possíveis tecnologias desde o começo, né, de recursos para a sala de aula. Então, ele vai pesquisar, e aí essa pesquisa está no nível do reconhecer, usando a taxonomia de Bloom, tá? Mas aí o professor, dependendo do nível, ele pode já avançar no segundo etapa. Então, ele pesquisou isso tudo, aí ele recria o cenário. E aí, ele vai pesquisar no Google, mas só a pesquisa do Google não vai ser suficiente, porque ele vai, e aí você vai contextualizando, você vai refinando. Aí você saiu da taxonomia, do lembrar, do compreender, e você chegou para o aplicar. Nossa, isso é muito doido, Jô, porque eu até parei para pensar aqui, me corrija se eu estiver errado, tá? E meninas, deem também um exemplo de vocês em sala de aula, mas quando eu era aluno, quem terminava a prova primeiro era aquele aluno que ia tirar 9 e 10. Sim. Hoje, se a gente for fazer uma prova ou uma avaliação para o aluno com esse tipo de questão, né? Aquele aluno que talvez tire a nota 9 e 10, ele vai terminar a prova por último. Sim. Porque ele vai se munir mais de informações, ele vai ter mais informações, ele vai ter mais conteúdo. Então, eu lembro que eles terminavam e ficavam lá, 20 minutinhos, o aluno que eu já sabia, eu já via lá o aluninho que nota 10 entregando para a professora ou para o professor a prova. E eu olhava e falava, nossa, gente, eu tô aqui na questão 2 de 10, porque eu também não era aluno nota 10, tá? Eu era aluno nota 7. Sabe o aluno nota 7? É o terror dos professores, é o aluno nota 7, né? Porque ele só estuda para passar. Só. Antes, eu via isso em sala de aula. Uma avaliação, aquele aluno nota 10, 9, ele entregava a prova em 20, 25 minutos. Por quê? Que tipo de prova o meu professor estava me entregando? Que tipo de avaliação ele estava fazendo? Sim. Entende? Hoje, se a gente quiser avaliar os nossos alunos, obviamente que a gente vai ter perfis diferentes de alunos em sala de aula. Isso é fato. Mas instigar o aluno a investigar, a buscar conhecimento, buscar conteúdo e dar uma resposta. Sim. E aí você vai ver que aquele aluno que vai ter referências, que vai ter citações, fontes diferentes, ele não vai entregar a prova no mesmo prazo. E como avaliar isso? E aí, Jô, é até uma coisa que eu queria até levar essa conversa para esse lado agora com você. Rubricas. Aí chegamos ao ponto, né? Então você propôs uma avaliação. Quando você propõe uma avaliação assim, pensando qual é o nível excelente do meu aluno. Então, o meu aluno, ele vai ser um aluno 10, se ele, né? E aí eu preciso dizer para o aluno o que eu espero dele. Então, ele vai, nesse cenário, você tem que usar a criatividade, dar detalhes e informações, né? E o passo a passo. Pronto. Eu disse para o meu aluno que eu espero isso dele, tá? Então, o meu aluno 10 vai ter um aluno que traga detalhes, ou seja, ele tem que atender 100% aquilo, tá? Mas pode ser que o meu aluno, os detalhes não sejam relevantes, sejam detalhes superficiais. Então, essa régua é uma régua um passo antes. Ele não chegou, deu todos os passos. Então, ele descreveu o cenário, mas os detalhes trazidos do cenário foram detalhes de pouca importância, que não conseguiu contextualizar. Tá? Mas eu posso ter aquele aluno, então você cria uma régua. E a rubrica ela é importante porque ela traz objetividade para as questões abertas,
são as questões discursivas, né? Em que você detalha para o aluno o que você espera dele, mas o que o aluno é que vai trazer, tá? E aí você constrói a rubrica. E aí você constrói uma rubrica. Você pode construir uma rubrica para uma questão, né? E aí em que você vai dar o feedback para o aluno. Então, o aluno está no nível... não é interessante uma rubrica excelente, ótimo, mas assim, alguma coisa. Lembra uma vez a gente construiu uma rubrica, né? Em que você assim, show é o excelente. Era bola na trave, golaço. Golaço. Então, quando você assim, ainda não foi, faltou só um tiquinho, o anterior, né? Ou então assim, precisa treinar mais, sabe? Então você diga, mas a régua, a rubrica, ela é uma régua. Ela é uma régua em que você define o excelente e aí você vai, né? Régua mesmo, medindo expectativas. Porque quando você faz uma prova, você tem, né? Agora, existem questões de provas, por exemplo, cite as etapas do ciclo da água, tá? Então, são 4 etapas? Não sei, não lembro. Sou de letras também. Então, você pode, no máximo... Professores que souberem, deixa nos comentários. Então, assim, deu 4, 3, 2, 1. Aí, perceberam? Não é que questões com ataque voltado para o lembrar, para o reconhecer, lembrar, reconhecer, compreender, é uma etapa interessante, importante da aprendizagem, certo? Agora, e também tem a ver com os seus objetivos, né? Então, se o objetivo foi isso, então, aí você vai ter que se virar para que o aluno não tenha Google, né? Se o seu objetivo é ver se o aluno lembra, né? Se você trabalhou todo o processo da aprendizagem para o aluno lembrar, você não pode deixar ele pegar o Google. Deixa eu só pegar aqui o copinho que eu joguei e não acertei a cesta, tá? Ele foi pro chão. Mas pode continuar. Claro que você tem toque, você jamais deixaria esse copo aí esperando durante todo o processo você iria buscar depois. E também que eu sou muito esquecível. E senão eu ia você acabar esquecendo que o copo estava no chão também. Desculpa aí. E aí, voltando para a história da rubrica, né? Então, claro que você pode rubricar, só que assim, no meu entender, as rubricas mais interessantes são aquelas que extrapolam o simples lembrar, reconhecer, né? Que é uma etapa muito importante. Só que se a gente for pensar, aí tem até neurocientistas que estudam sobre os efeitos do Google na capacidade de retenção da memória, né? E aí, mas aí eu fico pensando, a gente lembra mais daquilo que a gente experienciou do que aquilo que a gente ouviu, do que aquilo que a gente leu, né? Então, assim, um filme a gente lembra mais do filme, né? Ou então um romance com a história, lá com a narrativa trazida, do que simplesmente etapas, né? Então, por exemplo, se a gente criasse um romance, então uma narrativa que acontece no ciclo da água, com certeza nós lembraríamos agora, né? E é por isso que na educação, nos anos iniciais do fundamental, é muito mais legal do que nas séries finais. Por quê? Porque o professor, quando ele vai ensinar para os alunos as etapas do ciclo da água, está muito relacionado com uma experiência, né? Faça uma experiência, né? Quem nunca plantou feijões no algodão? Não é? E aí você lembra do seu copinho, e aí você tem, vamos ver como é que é a importância do raio. Eu lembro da minha mãe falando, morreu, filho, morreu. Eu matei o meu... Você matou seu feijãozinho. Matei o feijãozinho. Botei muita água. Botei muita água. Morreu, Mas você... Não esqueço. Toda vez que eu vou regar uma planta, eu sei que eu não posso jogar água diretamente na planta, eu tenho que jogar na terra. Você viu? Porque eu matei porque fiquei jogando lá na plantinha, assim, ó. Tadinha, ela caiu e ficou. Eu tenho um pé de manjericão que ele é um sobrevivente, né? E aí eu passo 2, 3 dias e esqueço de colocar água no manjericão, mas ele é resistente, aí ele consegue ficar 3 dias. Quando eu vou lá, ele está todo caído, gente, eu coloco água nele, aí ele
fica vivo, né? Então, a experiência, né? Então, você criar, porque a informação pela informação, e aí as crianças adoram essa parte da escola, né? Em que você vai lá, você tem experiências, né? Você está aprendendo, está desvendando o mundo, né? E aí você tem que fazer uma maquete com o sistema solar, não é? Quem nunca fez a maquete com o Nossa. sistema solar e você vai colar bolinhas de E na isopor? época Plutão era um planeta. Te gastava mais, tinha que comprar mais uma bolinha de isopor. E aí chega num ponto que eu acho que é muito interessante, que é isso assim. Ah, tá bom, as questões do Fund 2, né, que é os anos finais, elas vão se tornando mais complexas, né? Mas aí a gente tem os simuladores, gente. A gente tem recursos tecnológicos que permitem que você simule, não é? Então, assim, quando você vai trazer em matemática, você vai calcular o percurso que a bola, né? Física, eu acho que é isso, né? Mas eu acho que é matemática também. Sou de humanas também, tá? De letras, beleza. E aí existem simuladores, gente. Então você tem aplicativos em que você mira na plantinha e ela diz qual é o, entendeu? E aí você vai, né? E aí você relaciona conceitos que são importantes, tá, no compreender, mas aí você chega no aplicar, porque o simulador, ele é uma experiência, né? Eu estava lendo sobre neurociências e neuroplasticidade, e eu li, esse livro que eu li, chama O Corpo, a Mente que Cura. E aí o autor eu não vou lembrar, mas você Miguel pode... Nicoleles? Não, Não? não. Ele é americano. Ele tem 2 livros, que é A Mente que Cura e A Mente que se Transforma, sobre neuroplasticidade, né? E ele fala que o cérebro, ele produz sinapse, ele aprende da mesma forma que a experiência e da simulação. Se for o que eu encontrei aqui, é por Luiz Antônio Berto. Não. Procure A Mente que Cura. A Mente que Cura. É. Livro por Luiz Antônio Berto. Aparece aqui. Deixa eu ver. Mas enfim. Tá. Mas assim, Só pra gente dar o crédito, né? é real, né? Eu sou péssima para autores, só da linguística que eu lembro. Posso ter encontrado errado também. Vou pesquisar mais. Você viu como é importante pesquisar? A primeira fonte, né? Então, perceberam? Aí você tem a simulação e você vai aprendendo e você experiencia e aí você aprende e você faz o aprendizado sair do lembrar, do compreender para o aplicar. E aí, depois do aplicar, o analisar, o criticar, para chegar ao final, que é o criar, né? E aí, claro que nem todo o aprendizado vai ser o criar, né? Mas a simulação permite. E aí entra a história de você desenvolver do pensamento computacional, né? Da programação, da linguagem de programação. Então, se ele não vai criar um outro ser vivo, ele pode, por exemplo, criar um jogo em que você simule isso, né? Ó, E eu acho que aí agora eu você... encontrei. É o cérebro que cura. Ah, o cérebro que O cura, não a cérebro que. mente, é o Isso, cérebro, Norman é. Dodge. Isso. E aí você é muito interessante que ele fala sobre neuroplasticidade, né? Que legal. Aproveito para fazer o convite aqui para o Luiz, né? O autor aí A gente falou do seu livro, né, o Luiz Antônio? Por favor, né? E a gente também citou aqui Miguel Nicoleles, que está super convidado também, Miguel Nicoleles. E por que não o Norman Dodge também, né? Exatamente. E aí a gente... É muita coisa, né? Mas, assim, aí você vai criando ferramentas, né? E aí essas tecnologias, aí a gente chega aqui, eu acho que tem um ponto que o professor, esse professor do século XXI, né? Esse professor, estamos o quê? No 4.0 já? Eu nem sei que professor que é esse. Eu sei que esse professor do século XXI, ele é um professor que, me desculpe, amigo, tem que aprender tecnologia digital. Por quê? Olha, a medicina
está usando as tecnologias digitais. Você vê lá, né, a própria construção de simuladores para ensinar os alunos da medicina. Não, você quer um exemplo só da medicina, só para ter exemplo? Apendicite. A gente ficava com uma cicatriz aqui. Agora não mais. Não mais, agora eles tiram A pelo umbigo, laparoscopia. né? Então não Entendeu? fica mais aquela marca. E as cirurgias que são feitas remotamente. Ah, mas isso o computador fazer? Não, o médico está lá, ele está comandando o robô que vai entrar e fazer uma cirurgia cardíaca sem precisar abrir o peito. Quer um exemplo do dia a dia do povo brasileiro? O VAR. Sim, o VAR, fundamental para o povo, né? Quem, né? Imagina um jogo de futebol e o lance está dúbio, aí o VAR vai resolver isso, não é verdade? E aí, claro que existem tecnologias que precisam ser aperfeiçoadas, hein? E aí, gente, na sala de aula eu não quero aprender tecnologia? Vai ter que aprender, meu amigo, vai ter que aprender, né? Por quê? Porque tão importante quanto o conhecimento técnico, ou seja, você tem que conhecer a matéria que você está dando, o conhecimento pedagógico, ou seja, estratégias de aprendizagem, porque quanto maior for o meu repertório, mais eu vou ter possibilidade para criar uma estratégia interessante para a aprendizagem, né? E aí o conhecimento tecnológico, porque assim, quanto mais conhecimentos tecnológicos que eu posso fazer, então imagina, eu conheço o Google Forms, e aí toda aula, antes da aula, eu faço uma pergunta de sim ou não, ou, sabe, uma pergunta de sim ou não. Os professores, claro que existem ferramentas, existem aplicativos, mas eu estou dando um exemplo do Google Forms, tá? É fácil de o aluno não precisa baixar, você manda o link para ele responde sim ou não. Aí você começa a aula sabendo quantos por cento não sabem aquilo ali. E nem dá tempo para eles pesquisarem no Google, tá, gente? Então 5 segundos, foi papum, responde, você já vê lá, né? E aí, no final da aula, você não vai fazer a mesma pergunta, uma pergunta semelhante, para você medir e mostrar para os alunos que eles tantos por cento não sabiam e tantos por cento agora sabem, pela estratégia de aula que você criou. Agora, como é que o professor vai conseguir pensar nisso? Ora, ele precisa conhecer recursos, né? E aí é interessante como quando as pessoas pegam um celular e descobrem o celular e para que o celular serve, né? Tem outras que não querem nem saber disso, né? Só usa a função ligar, desligar, né? E aí, isso é importantíssimo, o conhecimento tecnológico, né? E aí eu vou fazer o link do mimeógrafo. Naquele contexto, era possível o mimeógrafo. Era o único recurso possível, era o mimeógrafo. Tá? E para passar um filme, a gente trazia a televisão. As escolas mais bem equipadas tinham uma televisão, e você levava, arrastava. Eu dava aula, na universidade que eu dava aula, tinha um carrinho próprio, porque antes era o bedel, que era o funcionário que, né, faz tudo da escola, trazia no MOOC a televisão e colocava no birô, que era como a gente chamava a mesa lá. E aí, nossa, estou muito antiga. Aí, depois eles criaram um carro com rodinhas, em que tinha o videocassete maravilhoso, poderoso. Nossa, videocassete era tudo de bom. Depois do videocassete, nós tínhamos DVDs, né? E aí a gente conseguia, o máximo da tecnologia era quem conseguia copiar os filmes e trazer para... Aí você precisava... Nossa, eu lembro que tinha um filme que eram 4 filmes, 4 curtas de 30 minutos, porque não podia dar aula, né, com todo o filme, 1h30, né, de filme. Então, curtas metragens, a gente achava, nossa, eu, modéstia à parte, era a professora das tecnologias, porque minha aula tinha mimeógrafo, tinha retroprojetor, tinha videocassete. Os alunos amavam, porque você ia discutir o filme, né? Eu dava aula de linguagem, né? E aí trazia... nossa, os amigos faziam cópia, trabalhavam em agências e copiavam comerciais, porque comerciais são pequenas histórias, curtinhos, e você ilustrava, sabe? E os alunos amavam, né?
E aí, meu sonho de consumo, né, se realizou, porque você pensar a tecnologia e pensar como é que eu vou ensinar, mas não só as tecnologias, mas, por exemplo, você colocar os alunos em campo e descrever pessoas, sabe? Já que eu dou aula de redação, né? E olhar o mundo com um olhar, sabe, curioso. E as tecnologias e o conhecimento da tecnologia permite isso, né? Permite isso. E é maravilhoso. Estou estudando sobre cidadania digital, né? Que é onde a gente se encaminha. Que assim, quando faz tempo, né? Eu acho que a Forge surgiu nesse contexto do letramento digital, né? Que é o contexto em que as tecnologias digitais elas estão na realidade, né? E elas estão na educação. É a própria história do surgimento do nosso workspace tem a ver, né, das ferramentas Google para a educação, tem a ver que aqueles professores curiosos, eles começam a ver como trazer as tecnologias para a sala de aula, né? E aí ferramentas que não eram ferramentas necessariamente da sala de aula, por exemplo, com o Google Docs, né, eram ferramentas. E aí, como professor, primeiro curioso, começou a usar das tecnologias e tal, e aí nós temos o workspace, né? E aí, aquela história da geração Z agora, né? E aí já temos a geração beta, que são os nativos digitais. E como é que isso pode facilitar o aprendizado, né? Pode facilitar. Aí, antes de chegar na cidadania digital, a gente tem todo o processo, primeiro, da alfabetização digital, né? Aí depois do letramento digital. E qual que é a diferença principal? Só se a gente pensar no processo de alfabetização mesmo, né? A alfabetização é aprender a usar. O letramento é aprender a usar e usar de forma eficiente, né? Então, uma pessoa letrada não é uma pessoa alfabetizada. A pessoa letrada, ela sabe quando usar, em que contexto usar. E hoje a gente está falando mais de literacia. Então, a literacia, ela vai além do letramento. A literacia você sabe usar, você sabe usar de diferentes formas, você pode usar para resolver problemas e você tem um olhar crítico sobre o uso, né? Então, você tem um olhar crítico sobre o uso. Então, você sabe quando usar em diferentes contextos e como usar, né? E aí, nos Estados Unidos, esse contexto todo, desse uso crítico das tecnologias digitais, dos recursos digitais, eles chamam de cidadania digital. E no Brasil também falam em cidadania digital. Na Europa, os currículos estão sendo construídos como literacia digital. Tá? E aí, essa literacia digital, por exemplo, a BNCC, ela fala de comunicação midiática. Tá? Então, a comunicação midiática é você usar os conhecimentos de tecnologias, né, de recursos de comunicação. Então, tem toda uma parte, tem a competência 5 da BNCC, para educação básica. Acho que não precisa falar da BNCC, né, do que é a BNCC, tá? Todo no contexto todo. E aí, essa competência 5 fala dessa capacidade de usar as mídias, né? E a internet está nesse contexto todo. Só que além da literacia digital, que é você saber usar os recursos, você saber usar, por exemplo, que você tem a internet, como funciona a internet, né? Em que eu preciso ter, para eu ter acesso à internet, eu preciso ter um provedor, né? Eu preciso baixar recursos, eu preciso. Então, toda essa parte da literacia digital pressupõe o conhecimento de como que se dá, certo? Então, eu posso ter acesso aos dados, né, pelo meu celular, eu posso compartilhar os meus dados do celular com o computador, eu posso compartilhar com vocês os dados, né? Mas eu preciso ter uma conta.
de internet. Eu preciso ter acesso ao Wi-Fi. Isso é a parte da literacia digital. Mas tem também a literacia midiática. E o que é a literacia midiática? É você saber que você pode, o vídeo que você compartilhou pelo canal do YouTube, eu posso também compartilhar pela televisão digital, né? E que eu posso... Então, a literacia midiática, ela tem a ver, por exemplo, eu tenho um stream, eu tenho vários streams, eu posso pagar uma assinatura para ter acesso. Então, essa literacia midiática tem a ver com as mídias, né? Com o uso. Por exemplo, eu posso, num podcast, eu posso ter esse podcast tanto no canal do YouTube, como eu posso ter num compartilhador de podcasts, né? Eu posso ter no Amazon, posso ter no Spotify, né? Então, esse conhecimento, essa literacia midiática pressupõe isso. E a literacia tecnológica. O exemplo foi, na hora em que vocês estavam montando isso aqui, é um exemplo de literacia midiática. Tá? Eu posso, para eu ter um mesa cast como nós temos agora, eu posso ter uma estrutura sofisticada, né? Mas eu posso ter tecnologia, né? Então, eu tenho a luz, eu tenho a câmera, eu tenho um microfone aqui. Então, essa literacia tecnológica. E o acúmulo dessas tecnologias todas leva ao conceito da cidadania digital. E aí, uma coisa pressupõe a outra, mas nem todo mundo que tem essas 3 literacias são verdadeiros cidadãos digitais. Porque o conceito de cidadania digital pressupõe, basicamente, o conceito de cidadania. Então, um cidadão, ele é um cidadão que reconhece a igualdade, né? Então, a igualdade, todos somos iguais, né? Um cidadão brasileiro, todos são iguais e todos têm os mesmos direitos, né? E aí a cidadania pressupõe o respeito, respeitar os outros, respeitar a si mesmo, tá? E aí a segurança, ele precisa assegurar a segurança de si mesmo e dos outros. E o aprendizado, né? Então, aprender para si e aprender para os outros. Então, um cidadão não se contenta em saber sozinho, ele quer que os outros saibam também, né? E aí a saúde, a segurança. Então, o conceito de cidadania, que pressupõe uma cultura democrática. E aí significa que numa cultura democrática, todos têm direito e acesso a tudo, não é? E aí eu acho que assim, que é o caráter, né? Que é o caráter. Então, assim, que está na base também da escola, né? Então, a escola, para ensinar cidadania digital, ela precisa ser uma escola que ensina cidadania. Não vai ser... Então, você não pode ensinar cidadania digital se os princípios não são democráticos, né? Se a escola não prega, não defende uma cultura democrática, né? Porque senão você vai ter a literacia digital, tecnológica, midiática, mas não vai ser cidadania digital, se não prega os princípios dos direitos de todos, né? E aí voltamos àquela história da missão, visão e valores, né? Então, uma escola, ela tem que ter como missão, visão e valores a cultura democrática.